Olá, esse é o nosso segundo vídeo da nossa série de preparação para o desafio 9 dias de yoga com Pri Benítez. E o tema que a gente vai falar hoje é asana. Você sabe o que é asana? Os asanas são as posturas que a gente realiza na prática de yoga. E existem várias coisas para ser faladas a respeito das posturas, né? Porque existem algumas confusões que são feitas em relação a isso. E hoje eu vou abordar alguns desses aspectos aqui com vocês. O primeiro deles normalmente as pessoas pensam que asana é exercício, né? Mas asana não é exercício físico, embora ele tenha, né, um movimento no seu corpo físico. Os asanas, na verdade, eles são posturas que têm como uma finalidade atuar no nosso sistema energético, primeiramente, né? E eles vão ter efeitos em todos os nossos corpos, né? Tanto nos nossos corpos sutis, como o nosso corpo emocional, mental e espiritual, como no nosso corpo físico. Mas esses efeitos que acontecem no corpo físico, eles na verdade são apenas consequências de uma mudança, né, no padrão energético, de um alinhamento e um equilíbrio que acontece no seu corpo energético. Então, considerando esse aspecto, na verdade a gente vê que os asanas, eles não somente não são exercícios, né, como eles na verdade deveriam ser praticados em paralelo aos exercícios. Eles podem, obviamente, ter uma abordagem que seja puramente física, porque você pode fazer as posturas de yoga sem nenhuma observação, sem nenhuma consciência, né? Só fazer por fazer, sem estar necessariamente presente. E aí eles vão ter uma atuação puramente física, mas puramente não, né? Mas muito mais focada no físico. Mas esse não é o propósito dele. Na verdade, se você pratica exercício físico, é muito bom você fazer as práticas de yoga, né, as posturas de yoga, porque o exercício físico ele cria um certo tipo de estresse no seu corpo, que é benéfico, mas que ele precisa ser reequilibrado para que o seu corpo volte a funcionar, né, de uma maneira, volte a relaxar, porque o corpo o exercício gera esse estresse, mas esse estresse precisa ser desfeito, porque senão você pode causar problemas de saúde por excesso também de exercício. E o asana, ele faz justamente esse trabalho. Então é excelente, se você pratica exercício físico, você associar com asanas que vão possibilitar o relaxamento, massageamento dos seus órgãos internos e trazer esse equilíbrio para que o seu corpo funcione perfeitamente, né? E desenvolva muito mais saúde, tanto pelo exercício quanto pela prática de yoga também, já que ela vai atuar não só no seu corpo físico exclusivamente, mas também nos outros corpos. Um outro aspecto, né, que está relacionado ao asana é o fato de ele ser normalmente associado com yoga, como se praticar yoga fosse praticar asanas, né? Ou praticar asanas fosse praticar yoga. Mas, na verdade, o asana ele é apenas uma das práticas, né, do yoga. Existem várias outras e, inclusive, se você olhar lá nos aspectos mais tradicionais, né, na abordagem mais tradicional do yoga, que é o Raja Yoga, o asana nem tinha tanta importância, né? Era muito mais focado em outros aspectos da prática de yoga, como a meditação, na verdade, que é a principal prática, né? Os asanas eram muito mais, eram definidos mais como, na verdade, Yoga Sutra de Patanjali define asana como uma postura estável e confortável para a meditação, né? Então, tudo era focado nesse aspecto. Então, as posturas mais relacionadas à meditação, e tanto que nesse livro nem tem muita descrição a respeito dos asanas. Aí, mais recentemente, no Hatha Yoga, que foi percebido, né, que os asanas tinham efeitos muito importantes, né, para a nossa saúde, e que eles movimentavam as nossas energias de uma maneira que facilitaria a gente acessar esse processo meditativo. Então, a partir do Hatha Yoga, do surgimento do Hatha Yoga, é que se começou a dar uma ênfase maior na prática dos asanas. E, ao contrário do que muita gente pensa, né, não só puramente pelo aspecto físico, mas também, principalmente por causa da meditação, porque embora algumas pessoas pensem que o Hatha Yoga está focado somente nos aspectos físicos e de saúde, na verdade o foco é totalmente no espiritual, né? Assim como é no Raja Yoga, mas, né, naquela abordagem mais tradicional. A Hatha Yoga é apenas uma outra abordagem
do Raja Yoga, que é o Yoga da meditação, que começa o trabalho todo, né, de purificação do corpo, começa o trabalho todo de elevação da consciência, expansão da consciência, mas começando pela purificação do corpo, para deixar o corpo mais saudável, para que isso não seja mais um problema, mais uma distração, algo que vai te tirar, né, e te impossibilitar a meditação, mas pelo contrário, que vai ser uma ferramenta para você alcançar níveis mais elevados de consciência. E considerando isso, acho que vale citar aqui uma passagem muito interessante do livro Luz sobre Yoga, do Iyengar, que diz respeito ao nome dos asanas, né? Se vocês observarem, quem já foi numa aula de yoga provavelmente reparou que os asanas têm nomes de formas geométricas, de animais, de insetos, de sábios, de avatares, né? Cada asana vai assumir uma forma, né? Por meio dos asanas você dá diferentes formas ao seu corpo, que relembra todos os tipos e formas de existência, né? E a Iyengar fala nessa parte do livro, né, que esses nomes eles têm uma importância muito grande porque faz com que a gente relembre, né, que todas as formas elas têm a sua importância, né, que a gente aprenda pela experiência das formas no nosso próprio corpo a não menosprezar nenhuma forma de vida. E aí ele diz uma frase, né, que eu achei muito bonita, que é assim, para a gente lembrar, né, que de toda a criação, desde o menor inseto ao mais perfeito sábio, é uma emanação do mesmo Espírito universal e que a mais suprema forma é aquela sem forma. E para finalizar, né, mais uma vez o convite para você participar do desafio 9 dias de yoga com Pri Benítez. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, dá uma olhadinha nos posts anteriores se você estiver vendo do Instagram ou nos vídeos anteriores se você estiver vendo pelo YouTube. Aliás, eu recomendo a todo mundo que se inscreva lá no canal do YouTube para ver, porque a gente vai ter vários vídeos de conteúdo. E no Instagram, às vezes você pode ser que você não receba, não apareça no seu feed, né? Se você se inscreve lá no YouTube, você pode ativar a notificação e aí você vai receber, vai ser avisado cada vez que eu postar novos vídeos de conteúdo do desafio. Então, se inscreve lá e vamos participar do desafio comigo. Lembrando que esse desafio não é sobre você fazer nada mirabolante, porque eu já vi que algumas pessoas estavam achando isso. É um desafio para a gente começar a praticar o yoga o máximo possível e entender, na verdade, né, que o yoga é muito além de fazer posturas desafiadoras. Na verdade, o grande desafio mesmo é a gente conseguir manter a rotina da nossa prática. Então, se inscreve e participa que você vai ver só que vai ser uma experiência muito legal, beleza? Então, até o próximo vídeo.